Você quer aprender? Então saiba que o homem não é dono da história. Tudo que eu tiver que lhe contar, você tem que passar adiante. Caso contrário, não vai valer a pena. Em 1991, eu fui convidado pelo meu tio-avô, Frei Ciro, que era padre da Diocese do Alto Solimões. E lá, eu fui para lá fazer a missão franciscana na Amazônia. Uma viagem completamente inesperada, porque eu jamais imaginei o que eu ia encontrar por lá e a grande aventura que eu ia viver. E de repente eu me vi num barco indo em direção ao Vale do Javari, uma das regiões mais inóspitas e mais esquecidas do Brasil. Eles têm um costume de não gostar de quem chega muito silencioso lá. Porque quem chegava lá outrora silenciosamente eram os inimigos, os bandeirantes. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó. Chegar em silêncio. E eu fiz aquilo que eu sempre soube fazer, eu cantei. Eu adoro cantar e eu subi cantando Luiz Gonzaga. E botei pés em terra e comecei a subir, os índios sorriram, me abraçaram e nós subimos o barranco dançando e cantando. Lá no alto fizemos uma roda e continuamos cantando, brincando. E lá deitei meu cabelo lá numa rede e fiquei lá vivendo com eles muito tempo. Aí os indígenas lá viraram, não, você vai para minha casa, nós vamos lá para o outro lado. Mas para o outro lado, lá é onde branco nunca entrou. E aí andamos 5 dias de barco, de motor, 5 dias de canoa, remando, e 180 quilômetros a pé no meio da floresta, uma floresta imensa. Quando cheguei lá nos Maiurunas, e na época lá dos arredios, os Matissé, eles me receberam bem e eu fui vivendo lá. E tinha um menininho, pequenininho, e ele vinha e pegava na minha mão e a gente andava para lá e para cá e nós fomos no Igarapé. E estava ele, o pai dele e eu, e ele deitou assim, ele entrou dentro do Igarapé com a água até aqui. E foi ali, quando eu olhei aquela cena, o pai dele falou assim, ele está olhando você igual sapo, olhando de baixo para cima assim, e a água aqui. Eu não tive dúvida, pulei no barranco, peguei a máquina, um único frame. Clac! Retratar o outro é respeitar o seu momento, sem roubar-lhe os segredos da alma. E aquela fotografia ficou no meu inconsciente. E meses se passaram até eu chegar na cidade. Eram mais ou menos, sei lá, uns 350 rolos de filme, cromo. E quando revelou tudo, eu olhava todas as coisas com muita pressa. A única coisa que eu queria ver era aquele menino surgindo debaixo d'água. Quando eu vi a imagem, ela me encantou, porque ele estava surgindo como se estivesse nascendo. De dentro d'água assim, aparecem os 2 olhos dele assim olhando, um colar de dente de macaco no pescoço, e é nítido para mim, é o pequeno Matissé nas águas de Igarapé. Ali nascia a criança e nascia também a intenção de fotografar todos os povos do Brasil, todos os povos originários do Brasil. Quando eu falo de retratar o outro, ver o outro, olhar para o outro, entender o outro, a minha fotografia, ela tem essa busca pelo outro. Não é a busca
pela minha fotografia. Os povos indígenas sempre estiveram no meu imaginário, desde a minha mais tenra idade, desde a minha meninice. Quando eu era menino, no porão da casa dos meus avós, que hoje eu moro lá, tinha um imenso baú. E ali eu me deitava, porque tinha uma prateleira cheia de livros, e ali tinha os personagens que eu vi que povoaram o meu imaginário. O Rondon com as linhas de telégrafo, os irmãos Vilas Boas, já lá no Xingu, e aquilo foi um negócio que mexeu com a minha cabeça, com o meu imaginário. Jamais imaginei que em algum momento da vida eu fosse me encontrar com aqueles personagens que saíram como se fosse dos livros, né? Nos anos 30, um general britânico declara que quando acabarem as grandes conquistas, conquistaremos os brancos deste país. E ele aponta no mapa o centro-oeste brasileiro, um imenso vazio. E ali começa a marcha para o oeste. E a marcha para o oeste é quando vão surgir os irmãos Vilas Boas. 3 irmãos, Orlando, Cláudio e Leonardo. 3 pessoas diferentes, mas que juntos eram como se fosse uma única célula. E ali ninguém imaginava que no caminho iriam encontrar tantos povos, tantas culturas, tanta diversidade. Quando eles chegam nos Cuicuro, perguntaram assim: vi dizer que aqui tem um Iaualapite. Ah, o Iaualapite agora é pouco. Eles quase sumiram, né? Eles iam desaparecer realmente. E eles citam os Iaualapite como sendo um povo que iria desaparecer. Viviam num lugar de charco quase como miseráveis. E os Vilas conhecem Paru e perguntam para Paru: onde estão seus parentes? Ah, tem meus primos ali, tem um irmão lá e tem outro acolá. Estavam divididos em aldeias diversas. Muitos já haviam morrido, né? Doenças. E aí eles saem na busca de encontrar os parentes, os Iaualapite. Dessa busca, eles vão juntar os últimos 22 Iaualapite. Da junção dos 22 Iaualapite, o Orlando propõe a Paru e aos seus de montar uma aldeia pequena, próximo ao posto deles, ao posto dos Vilas. E eles fizeram isso. Da junção dos últimos Iaualapite, Paru casa-se com Tepuri, Camaiurá, e nasce o primeiro homem Iaualapite depois do quase desaparecimento, Aritana. Então, nos anos 80, eu me encontro com os irmãos Vilas Boas, eu me encontro com Orlando Vilas Boas. Aritana eu conheci na casa de Orlando nos anos 90, creio que 96. Aritana, ele é o personagem que vai restaurar e a recriação dos Iaualapite. É o primeiro homem que nasce e faz com que os Iaualapite voltem a ser, como diriam eles mesmo, a ser gente, porque é o primeiro homem que voltou. Os Iaualapite voltaram. E hoje os Iaualapite são mais de 400 pessoas. Não fosse os irmãos Vilas Boas, não fosse Paru e os seus primos, e eles já teriam desaparecido. Certo? Não só você ainda mantém uma língua, mas uma cultura e uma identidade e um povo. E Aritana vem de Muritano, que é o avô mais antigo que ele vai contar, que isso vai a mais de 20 gerações. Aritana foi simplesmente o grande Amulau, o grande cacique do Alto Xingu. E ali, de conhecê-lo e da convivência que eu tive com ele, de uma longa convivência, nasceu uma grande amizade, nasceu uma coisa muito, muito forte, uma figura muito, muito poderosa, como na tradução dos povos originários de lá, o Amulau. Amulau, ele é o cacique pleno, uma pessoa
porque ela olha para o outro. A intenção dela não é para ele, é para com o outro. O pensamento dele é resolver os problemas e o pensamento dele é que todos estejam bem. E Aritana era uma dessas figuras maravilhosas. A figura de Aritana me conduziu por dentro do Xingu e ali eu pude conhecer todos os povos do Alto Xingu: Calapalo, Cuicuri, Iaualapiti, Camaiurá, Uaurá, Menaco, Nafuquá, Matipu, Auiti e os Trumai. Eu conheci outros tantos, mas esses são os povos mais antigos do Alto Xingu. Aritana perdeu a vida na Covid, em 2020. Como um ser humano tem a capacidade de pensar essas tramas ardilosas. O irmão dele faleceu em Cuiabá e o governo federal propositalmente disse que os povos originários podiam fazer os seus enterros tradicionais. Mandaram um avião com o corpo do irmão, que entrou dentro da aldeia e passou a Covid para toda a população. Assim como num passado remoto quase desapareceram, certo? Voltavam a ser atacados da mesma forma. É um absurdo porque a impressão que se dá é que é o desmonte. A nossa sociedade é terrível e não tem o menor conhecimento sobre o que acontece ali ou aqui. Quando faleceu Aritana e atrás deles faleceram vários outros velhos, morre com ele a história, morre com ele um conhecimento que é sempre passado de geração em geração. Eu fico muito entristecido, mas nós não podemos deixar de contar essa história. O índio não é dono da terra, ele pertence à terra. É diferente de nós que queremos domar toda a natureza. Não, eles são a natureza. O Iaualapiti é minha casa, mas eu costumo dizer assim, eu sou Iaualapiti, Auire. Pode encerrar no Auire. Auire quer dizer, eu te vejo. Eu certamente, um dia eu quero ir para lá e ficar por lá, mas isso ainda demora. O Brasil tem 305 etnias, com 274 línguas ainda falantes. E falar delas é quase como uma música. Calapalo, Cuicuri, Iaualapiti, Camaiurá, Uaurá, Menaco, Nafuquá, Matipu, Aueti, Trumai, Iquipeng, Suyá, Suruí, Marubo, Matsé, Matis, Canamari, Culina, Tsoi de Japa, Culina Pano, Metutiri, Gorotiri, Yanomami e tantas mais. Os Maguta, que hoje são os Ticuna, e tantos outros. Esses personagens permearam o meu inconsciente, o meu imaginário, e eu pude viajar por tantos grupos diferentes, que é uma magia, é algo realmente fascinante, poder conhecer esse mundo diferente. A grande beleza da humanidade está em sua diversidade. O que eu conheço é alegria, o que eu quero fotografar é o que o outro tem de melhor. E o que eu busco, na verdade, é o que nós temos de melhor, o que o outro tem de melhor. O que talvez seja até o que eu mesmo tenha de melhor, que é o sorriso, a alegria e o prazer do viver.